Tá vendo aí o que é que eu falo para vocês? Muitas vezes a importância do discipulado. Ah, Kátia, mas tem muita gente que tomou discipulado, depois se batizou, desviou, mas esse não é o caso, gente. Eu vou comentar aqui sobre esse menino aí, né, que tirou a vida da própria mãe. Mas eu quero contar com o seu like, quero contar com sua inscrição aqui no canal, o seu like e o compartilhamento, se você quiser, né? Vou compartilhar aqui esse vídeo. Eu vou colocar aqui um trechinho, tá? Vai estar passando aqui embaixo, sobre o que ele falou na igreja, né? Teve o batismo que ele falou para a mãe. Prestem atenção aí. Tava pra lá pra matar ele. Se batizou mesmo. Aí ele matou mesmo, ele? É um amigo que nem minha mãe conhece. Mãe, fica de pé aí pro povo lhe ver. Eita, mulher bonita. Eu te amo, mãe. Te amo. Eu falar isso tá parecendo fácil. Mas, cara, nunca falei um te amo pra minha mãe. Minha mãe, a mulher que me criou. Era a maior luta eu falar te amo, mãe, te amo. E mãe, eu te amo! Pronto, gente, aí agora eu vou fazer o meu comentário sobre isso aí, com pouca experiência, né? Pouca experiência, que a gente nunca tem tanta experiência assim com o discipulado. Olha, no momento que eu vi esse menino todo empolgado ali, falando, não, porque minha mãe tá ali e tal e tal, eu vou dizer pra você que eu não acreditei em nada daquilo. Olha, a convivência com esse menino, com a mãe dentro de casa, não era nada saudável. E você sabe que quando uma pessoa, eu já contei aqui, já contei no vídeo que eu trabalhei no círculo de oração com uma jovem, que essa jovem, ela na igreja era uma santa. No dia que eu fui passar na casa dela para ir para a reunião do ciclo das dirigentes, que eu bati na porta, ela não teve vergonha nem nada. A mãe dela, entra aí, mãe, tá? A mãe dela era testemunha de Jeová. E aí, ela é a irmã Kátia que tá aqui e tal. Ela, ai, mãe, espera aí. Ele tava pedindo o cabelo, fazendo cocô, dava pra ver se no espelho lá na sala. E o couro comendo ela e a mãe na discussão. Ela virou, olha, acho que foi Deus mesmo que permitiu eu ver aquilo. E ela dizia assim, isso assim mesmo, a senhora é uma desequilibrada, a senhora é não sei o que, não sei o que. Ela fez, é essa aí, ó, que fica lá na igreja orando, é essa aí. Aí eu já fui, esperei ela e tudo, aí já fui para essa reunião no meio do caminho, aí eu chamei ela, falei, mas fulana, não é assim que se trata uma mãe, não é porque você é cristã, não. É porque você é filha dela. Ah, mas você não sabe o que é que eu passo, eu fiz independente disso. Eu digo, não, minha filha. E a gente vai para essa reunião e tal e tal. Ela era mais nova do que eu, claro, né? Eu já na época era uma senhora, ela era uma jovem, mas o pastor me colocou para poder dar uma força a ela no sábado de manhã. Aí quando a gente veio, que eu deixei ela na casa dela, que depois eu fui para a minha casa, aí eu disse a ela, olha, eu vou dizer, na época eu tava com 36 por aí, e ela acho que tinha uns 19. Aí eu chamei ela e disse assim, olha, você vai ter que conversar com o pastor isso aí, porque se você não conversar, eu vou conversar. Porque você não pode estar na frente da obra de Deus desse jeito não, com sua mãe dentro de casa não. Ela, mas uma coisa não tem nada a ver com outra, o ministério... Eu digo, não é assim não, o ministério da gente começa dentro de casa. E eu sei que depois, isso aí eu já não vou entrar nesse caso, vou para não fugir do assunto. Esse menino, ele não era nada disso aí. Ele não era nada disso. Ali era pura aparência. Você vê que na hora que ele diz assim, fique de pé aí, minha mãe, essa mulher aí que eu amo, essa mulher... Mentira! Mentira, ele pode ter tido até um surto. Dias depois que ele se batizou, gente. É por isso que eu digo, batismo não é assim. Tem gente que diz assim, não, porque o batismo
Você está confessando para o mundo que você agora é uma nova criatura. Que batismo é para você saber que não, você é uma nova criatura a partir do momento que você reconhece que é pecador e recebe Cristo como seu Salvador. O batismo, ele é um cumprimento, algo que você vai ali que você não tem. Sabe por quê, gente? Que se o batismo tivesse, tipo assim, não, o batismo é aquela confirmação de que você não pertence mais ao mundo, que você não voltava para o mundo. Eu me batizei porque eu desviei. Quantas pessoas batizadas hoje estão no mundo? Mas você sabe o que é? É a importância do discipulado, mas essas pessoas são pessoas que desviam muitas vezes depois. Porque quem está na frente de uma obra, essa pessoa que está na frente de uma obra, você não pode pegar aquela pessoa e dizer logo, ali vai ser pastor. Ali, o pastor aqui da igreja, Marcos, de lá da roça, que eu estava lá na igreja, ele novinho, novo convertido, a gente arrumando a igreja e tudo e tal. E aí uma irmã, Deus usou a irmã, falou que é o futuro pastor de igreja. Não disse da igreja, disse é um pastor de igreja ele. Ela falou assim, a gente ainda ficou, amém, amém, ele novo convertido. E hoje ele é um pastor. Mas existiu um discipulado, existiu algo, não quer dizer que isso vai mudar a natureza da pessoa, que a pessoa vai se transformar no anjo, não é nada disso, gente. Mas é o acompanhamento. O acompanhamento. Eu cuidava de vidas, discipulado. Cuidar dos meninos era o discipulado. E quando teve um que chegou pro pastor sem eu nem saber, aí o pastor pensou que eu sabia, disse que ia ter o batismo, ele disse, não, eu tô para me batizar, eu quero me batizar e tal, eu quero me batizar. Pronto, eu dizia, tá bom, mas você vai passar pelo discípulo, porque o período que você vai discipulando, você vai observando, você não tá dentro da casa da pessoa, você não vai saber se a pessoa faz, fala, xinga, se não, mas você vai vendo os frutos, você vai observando os frutos. Entendeu? Então o que é que acontece? Ele chegou e falou que queria se batizar e tal e tal. Eu digo, calma, vamos, passa pelo discipulado 1, passou pelo discipulado 2 e mesmo assim depois eu vi que ele não estava preparado. Só que aí tem aquelas coisas, não, tem que batizar porque não sei o que, quer abafar a obra e quer isso e aquilo. Eu dizia, ele não está preparado. Quando foi um dia, eu ia subindo da pescaria, que a gente foi pescar, quando ele tava no barzinho do lado, não tava fumando não, mas tava bebendo não, mas tava fumando, que ele fumava. E o batismo iria ser no domingo, e isso foi, acho que foi um dia de quarta-feira. Aí como sexta-feira teve culto, chamei o pastor da igreja, juntamente, primeiro eu chamei ele. Eu disse assim, fulano, hoje ele é um obreiro na casa do Senhor, um homem, hoje só vendo, viu? Aí ele disse, eu disse assim, irmão, você não pode descer as águas, você não está preparado para descer as águas. Ele abaixou a cabeça assim, aí ele disse, eu vi você fumando. E batismo não é assim, meu filho. Peça a Deus para largar o vício, porque existem pessoas que dizem assim, não, eu me batizo mesmo fumando, depois eu largo. Não funciona assim, gente. Por mais que depois que você vai pro mundo, volte, aí você desviou, voltei a fumar, desviou, voltei a beber, mas a gente está falando é do período ali para você descer as águas. Depois a consequência é sua, que se você desviar, voltar a beber, voltar para fazer as coisas erradas, você vai pedir perdão a Deus e voltar. Mas no momento ali que você vai descer as águas, e aí foi quando ele chegou, eu vou conversar com o pastor. Eu digo, não, porque se você não conversar, eu vou conversar. Porque na profissão de fé, né, se alguém souber, não é igual a casamento, não pode não, que você não vai envergonhar a pessoa. Você vai chamar aquele irmão antes. Porque se acontecesse, se eu não tivesse chamado ele, na hora eu interrompia. Eu não ia dizer, não, que eu vi ele fumando. Eu interrompia e chamava ele num cantinho e conversava assim, 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 pronto. Ele abaixou a cabeça, chorou e disse, não, irmã, eu vou falar com o pastor, eu não estou preparado não, eu estou fumando. Eu digo, então, meu filho, espere o tempo que Deus vai prover tudo. Largou de fumar, se batizou e tudo, e hoje tem uma nova vida. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, igrejas, para poder ter membros,
para poder ter pessoas para dizer, ai, olha o volume de gente, olha, batizamos tantos e tantos nesse último batismo. Você não batizou, você deu um banho na pessoa. Ali ela não se batizou, ela tomou um banho. Entendeu? Então isso é essa importância de você cuidar de vidas. É por isso que tem o outro aí, bote dentro da sua casa. Eu jamais faria uma loucura dessa. Que tudo que esse homem fala aí, pensando que está me atingindo, ele não me atinge nada, ele não me deprecia, me xingando da maneira que ele me xinga. Quando eu olho para ele fazendo aqueles vídeos, eu só consigo ter compaixão, pena. Porque é uma pessoa coitada, que precisa de ajuda mais do que aqueles que ele está dizendo que está ajudando. Você está me entendendo? É uma pessoa que precisa ser mais ajudado. Porque não é possível uma pessoa, estou tomando remédio controlado, porque o médico me deu isso, porque o médico me... Eu não estou dando uma indireta não, é direta. Então muitas vezes precisa ser mais ajudado. Então essas pessoas, que muitas vezes querem muito volume no ambiente. Não, eu batizei não sei quantos, eu batizei não sei quantos, e essas pessoas não estão libertas para poder descer as águas e dizer, eu sou uma nova criatura. Aí passa-se os dias, esse rapaz fala o que fala com a mãe, ai mãe eu te amo, não era verdade, gente. Você vê que se ele continuasse nesse caminho, ele ia ser aquele pregador prepotente, arrogante, querendo botar a igreja de pé para todo. Fique de pé aí. Ele obrigou aquilo ali. Se ela não ficasse de pé, dentro de casa, ela teria morrido até antes. Porque ali não foi ele falando com ela. É só você ter a percepção. Não foi ele falando com ela e ela levantou, eu fui. Ele, além de ter obrigado ela a ir para a igreja, Kátia, você está julgando. Gente, não é isso, é experiência de vida. Certo? Ela pode até ter ido, porque essas coisas ali não aconteceu de uma hora para outra. Eles já haviam tido problemas dentro de casa. E ali ele foi, muitas das vezes ela disse, meu filho, você não tá, não, para que você vai se batizar? E alguma coisa assim, Deus, não sei como estava lá. Eu estou falando pela experiência e pelo jeito que ele se manifestou ali na hora, né? Um novo convertido. Ele tinha acabado de descer as águas. Você viu a desenvoltura dele ali para falar? Hein? Ele com aquela desenvoltura, aquela coisa toda, falando. Quando ele disse, fique de pé aí. Ali foi mesmo que dizer, fique de pé, porque senão chegar em casa vai ser pior para você. Mas ninguém tem essa visão, gente. Nem o pastor que batizou, ninguém. Não dava para ver, mas será o semblante dessa mulher como estava. Eu não assisti algum vídeo, se tem, eu não assisti porque o que eu vi foi no canal de Dionísio, não deu para perceber ela. Mas será que o rosto dessa mulher como estava? Eu vi, acho que o rosto dela em outro vídeo aí, alguma coisa assim, ou foi o rosto dela ou de alguém. Mas dá para ver, você dá para ver quando é uma mãe sofrida. Você dá para ver. E aí passa-se os dias, gente, ele vai... Não foi um golpe, não foi um golpe como quem diz, ai, foi uma coisa que eu fiz, um surto, uma coisa, não, foi de perversidade. Corre, aí toma um tiro da polícia, né, para não fazer coisa pior, foi pro hospital, quando chega lá ele diz que foi Deus que mandou ele fazer aquilo com ela. Aí tudo do povo é um surto, ele surtou, ele ficou maluco, né, surtou. Gente, existem pessoas, a Bíblia diz que é para fugir da aparência do mal. Essa mulher dentro de casa, ou os vizinhos, ou alguém sabe como era esse rapaz dentro de casa. Eu estava assistindo um vídeo aí, acho que foi no canal do Dionísio, que essas notícias sempre eu vejo lá. O rapaz saiu do crime, né? Saiu do crime. Aí o pessoal lá da facção ficou ameaçando ele indo para a igreja e dizendo coisa a ele e tal e tal. O que foi que ele fez? Meus irmãos, eu estou dizendo aqui que eu saí porque eu não quero, não é falando da igreja, mas eu estou sendo ameaçada e tal e tal e tal e tal. Os caras disseram, tá sendo ameaçado, tá. Pronto, mas acho que ele não morreu. Quer dizer, estava convertido.
Por causa de umas ameaças que ele estava sofrendo, ele disse, não, vou voltar para o mundo, porque aí eu vou dar cabo da vida dos outros lá. Gente, é muita loucura. Lidar com vidas não é assim. Não é assim lidar com vidas. Eu trabalhei com discipulado, foi mais de 10 anos. Era gay, era drogado, era no tráfico, entendeu? Era lésbica, era todo mundo, brincava com todo mundo. Sabe quando era que eu levava, quando eu ia em casa, coisa assim, era quando tinha um evento para tirar eles do carnaval, das coisas do mundo, a gente locava fitas de DVD, uma tarde, e depois cada um para sua casa. Ninguém dormia na minha casa, não. Quantos a gente correu atrás de psiquiatra para tratar? Quantos a gente foi? Tem um mesmo que hoje, graças a Deus, é casado, bem casado, tá na igreja, que a gente não vai ficar citando o nome das pessoas, hein? Tem o mesmo que ele ia para o ensaio uma terça, na outra terça tava na boca de fumo, a gente ia lá na boca de fumo pegar ele lá dentro. Ah, irmã, não vou voltar não. E o rapaz, vamos para a igreja, né? Porque era bairro, né? Que a gente não vai, a pessoa não vai fazer isso em outro lugar, mas se era todo mundo conhecido no bairro. Aí eu disse, eu quero falar com ele ali e tal. Olha, a irmã tá chamando aí, ó, não sei o que, e ele lá, usando droga. E a gente pegava, levava. Depois o que era que acontecia? Procurava atrás de um médico, um psiquiatra para fazer um tratamento que juntava oração, campanha e jejum e tal. E quando a gente via que estava precisando de ajuda na mente, a gente conseguia, conversava com o pastor corria atrás, que a Assembleia de Deus tem isso tudo, qualquer igreja tem que ter. Tem que ter, não coisa porque os membros não cobram, viu? Igreja tem que ter psiquiatra, tem que ter psicólogo, tem que ter tudo, para quando um membro estiver doente, porque cadê os dízimos? Cadê as ofertas? Hein? Cadê as ofertas? Tem que ter, gente. Não vai dizer que ele vai viver a vida toda trabalhando de graça, porque ele já tem os consultórios dele, já tem tudo, mas um irmão. E aí corria atrás, não, irmão não tem condição de pagar não, e corria atrás nem que fosse pelo SUS, outro corria atrás, era uma requisição ali, outra aqui, pronto, quando via tava tomando o remedinho dele, indo pro escuto, às vezes não ia porque tava dormindo por causa do remédio, né? E se tratou, então aí, e lidar com vidas é isso. Aí o que é que acontece? Se pega um jovem desse, batiza, joga esse jovem dentro das águas, pronto, aí bota, vamos ver o irmão fulano que se desceu as águas hoje, aí o irmão fulano lá todo cheio de ódio da mãe, todo cheio de mágoa por alguma coisa, porque a mágoa não ficou lá dentro mesmo, não ficou, porque o batismo é muito além do que isso aí, porque o batismo já, ó, lá na cruz, quando Jesus morreu, entendeu? Quando você diz assim, Senhor, me arrependo dos meus pecados, isso que é você rasgar o coração, é você rasgar as suas vestes. Porque muita gente está descendo as águas, muita gente toma ceia com ódio do irmão, muita gente desce as águas, muita gente toma ceia, diz que tá tomando ceia com a boca podre, xingando todo mundo. Aí tá lá, vem ceia, o mexa. Aí tá julgando Tami, Miranda, Carlinhos Maia, não sei quem, porque tá tomando ceia e fazendo coisa pior. Olha, se eu tiver, qualquer coisa, tiver um culto de ceia, eu ficar tá chateado. Claro que eu não vou deixar de tomar uma ceia por causa de uma birrinha, não. Mas você tem que olhar pra dentro de você, se examinar. Muitas vezes está julgando a irmã e tomou ceia, estava fazendo vídeo ali de fofoca. Olha, tomou ceia, estava fazendo... Mas muita gente xinga todo mundo, amaldiçoa, diz que vai mandar matar, arrancar a língua. E depois está lá pregando em podcast. É isso aí mesmo que eu estou falando. Você entendeu? Então é muito triste a gente ver essa cena aí. Aí ficou lá no hospital, que não morreu, Deus sabe por que não morreu. Ainda disse lá com a cara mais limpa que não se arrepende porque foi Deus que mandou tirar a vida da mãe. Deus que mandou ele tirar a vida da mãe dele. Lamentável, gente, esse tipo de coisa. Olha, você que tem um filho, até você que está indo para a igreja, não se empolgue com o batismo, não. Não se empolgue porque você está vendo todo mundo de branca. Não se empolgue. Olhe bem o que é que você quer da sua vida.
Ah, mas se Jesus voltar hoje e eu não tiver me batizado, não vou. Quem lhe disse isso? Que você não vai ser salvo? Que você não é salvo? Quem lhe disse? Não, você tem que se batizar, porque se você não descer as águas, Jesus não... Quem lhe disse isso? Eu quero que me prove na Bíblia isso aí. É porque aquela passagem que diz, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, é isso? Mas lê o texto direito, porque está dizendo assim, ó, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado, senão o texto diria, aquele que não crê e não for batizado será condenado. É só ler o texto direito, viu? E eu vou ficar por aqui, Deus tenha misericórdia disso tudo que a gente está vendo aí, esses ataques contra as mães. Deus abençoe. Viu o vídeo que eu falei lá na Regiane, a Toinha? Você viu? Que eu disse que tem coisas que são espirituais. Você viu? Que eu falei que já era o atropelo. Aí daqui a pouco é pitbull. Já começou os ataques do pitbull aí. Eu vi um vídeo do pitbull, né? Que a gente não pode nem falar certas coisas. Que a mulher morava com a mulher dela, um casal de lésbica. O pitbull que ela já tinha 1 ano dentro de casa. Dilacerou ela toda. Você pensa que para por aí? É espiritual, gente. Isso aí é espiritual. Viu? Deus abençoe e fica na paz. Tchau.